Bom dia, meus irmãos. Hoje vamos estar falando de uma parábola que está no Evangelho de Lucas, Lucas 10, do verso 30 ao 34. Parábola do bom samaritano. Agora vamos estar lendo a palavra do Senhor. Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Escutando essa parábola de Jesus, tal parece que a gente está vivenciando uma história do nosso tempo. Eu gostaria de ressaltar nessa parábola 3 tipos de pessoas. Um primeiro tipo de pessoa, que é a pessoa maldosa, que faz o mal ao seu próximo. O segundo tipo de pessoa, a pessoa que é indiferente ao seu próximo. E o último tipo de pessoas, a pessoa que faz o bem ao seu próximo. Fala a parábola que tinha um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. E ali no caminho, ele foi assaltado por bandidos. Você pode ver, aquele homem não tinha feito nenhum mal àquele bandido. Eles nem conheciam aquele homem, mas por pura maldade, eles assaltaram aquele homem, espancaram ele, deixaram ele nu e até jogado lá no caminho, quase morto, e foram embora. Tal parece que Jesus está contando uma história desse tempo que a gente está vivendo. Como a atitude das pessoas pode chegar a ser tão ruim, tão maldosa, tão ímpia contra o seu próximo. E é que o perverso, irmãos, ele é um açoite para o seu próximo. É um açoite para o seu irmão. Uma das explicações que Jesus dá para um comportamento do ser humano tão ruim, ela está lá em Lucas 6:45. Ali, Jesus falou que a pessoa ruim, do tesouro ruim que ele tem no seu coração, ele tira e isso demonstra para o seu próximo. Não assim a pessoa que é uma pessoa do bem, que ela tira do bom tesouro que tem no seu coração e demonstra para o seu próximo. Tem também uma palavra de Deus que está nos Provérbios 24, do verso 19 ao 20, que vamos ler também essa palavra. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Coisa. Está nos exortando essa palavra a que a gente não fique triste, porque às vezes a gente faz as contas e fala como é possível que essa pessoa seja tão ruim e não aconteça nada de mal com ela. Como é possível que essa pessoa seja uma pessoa de sucesso quando é uma pessoa que fica só enganando, traindo o seu próximo, fazendo mal para ele. Mas o que fala a palavra de Deus é que essa pessoa não vai ter glória futura. O que fala a palavra de Deus é que Deus mesmo, ele apagará a luz dessa pessoa. E até, irmão, é uma exortação para a gente se analisar como é que estamos vivendo a nossa vida. Será que a gente está fazendo o que é certo? Ou estamos blasfemando, estamos traindo, estamos enganando ao nosso próximo? Às vezes até por alguma ganância que é desonesta. Então, é o jeito de que a gente se analise. Agora, eu quero falar para vocês do segundo tipo de pessoas. As pessoas que são indiferentes ao seu próximo. Para isso, eu gostaria de ler a palavra do Senhor, que está na epístola de Tiago 4:17. Pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Como podemos ver aqui na epístola de Tiago, o que fala? Que a indiferença é pecado quanto fazer o mal. É o que está falando a palavra de Deus. E vai falar de 2 pessoas que passaram por ali. Uma delas era um sacerdote e a outra pessoa
era um levita. Se vamos levar essas pessoas, fazendo um paralelo com o nosso tempo, poderíamos falar que o sacerdote seria um pastor desse tempo e o levita seria um ministro de louvor ou uma liderança da igreja. Então, o que eles fizeram? Eles vinham pelo caminho e quando olharam lá aquele homem ferido, o que eles fizeram? Atravessaram o caminho e pegaram a calçada do outro lado. Para quê? Para não dar auxílio àquele homem que estava sofrendo, herido e com perigo de morrer. Então, irmão, até o momento que eles chegaram a aquele homem, eles não tinham feito nenhum mal para aquele homem. Eles não eram culpados de nada. Mas no momento que eles não ajudaram o seu próximo, eles se tornaram tão culpados quanto aqueles que tinham feito aquela maldade para aquele homem, que tinha assaltado ele. Então, é um ensinamento muito interessante que Jesus nos deixa, e eu queria até falar para vocês como Jesus coloca ali as pessoas mais importantes da nação. É um jeito de Jesus nos falar para os que somos pastores da igreja, de fazer o que é certo com o próximo, de não ser indiferente à necessidade do nosso próximo, mas não é só a pessoa que é liderança da igreja, senão também até o membro mais simples que pode ter na igreja, ele tem um compromisso de fazer o bem ao seu próximo. Não é só responsabilidade do pastor ou da liderança da igreja fazer o que é certo. Eles devem dar exemplo, mas também aquele membro da igreja, qualquer um que seja, tem a obrigação de fazer o bem ao seu próximo. É uma obrigação. E eu queria até falar para vocês que a atitude de fazer o bem ao seu próximo não é uma atitude que tem a ver com o status da pessoa, senão tem a ver com o coração da pessoa. E é a perfeita vontade de Deus, porque é o segundo mandamento da Bíblia. Amarás o teu próximo como para ti mesmo, tá bom? Então, o terceiro grupo de pessoas que eu queria avaliar com vocês é aquele homem que passou e deu ajuda para aquele que estava necessitando. São as pessoas que ajudam o seu próximo. Então, irmão, que pessoa foi a que ajudou aquele homem? Fala a palavra de Deus que era um samaritano. Samaritano era uma pessoa desprezada, uma pessoa rejeitada. E ainda assim, ele foi quem foi e ajudou aquele homem que nem conhecia. Ele parou o seu caminho, a sua marcha, o que estava fazendo, o plano que ele tinha para aquele dia, e deu prioridade para ajudar aquele que estava precisando de ajuda. Irmão, é algo tão interessante como muitas vezes a gente olha e julga as pessoas pela aparência deles. Mas muitas vezes a aparência de uma pessoa pode nos enganar. Às vezes uma pessoa que tem uma aparência refinada pode ser uma pessoa ruim, que não tem amor no seu coração. Quanto aquele sacerdote e aquele levita que passaram primeiro. Mas muitas vezes uma pessoa que não tem a melhor aparência externa tem dentro dela um coração temente a Deus, um coração sensível à necessidade do seu próximo. E foi o que aquele homem demonstrou. Eu gostaria agora falar para vocês de uma palavra, vamos ler uma palavra de Deus que está em Gálatas 6, e vamos ver o que fala essa palavra. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Viu, irmão? Que palavra tão interessante. O que fala a palavra de Deus aí é uma exortação a que a gente faça o que é certo, que façamos o bem e que não desmaiemos. Por quê? Porque no final dos tempos a gente vai ter uma recompensa. E por que Deus faz para a gente essa exortação? Muitas vezes, irmão, a gente tenta fazer o bem e tem coisas que fazem que a gente desmaie de fazer o bem aos outros. Uma dessas coisas mais importantes que pode acontecer é a ingratidão das pessoas. A gente faz o bem para alguém e essa pessoa faz o mal para a gente. Acontece. E isso aí faz que a gente desmaie um pouco. A gente às vezes até se faz um propósito firme e fala, essa pessoa me fez isso assim, quando eu fiz o bem para ela, não faço mais bem para essa pessoa. E esse aí é o perigo que encaramos. E essa é a vontade do diabo, que a gente deixe de fazer o bem porque alguém não foi recíproco com a gente. Então, a exortação é a que façamos o bem. Por quê? Porque a gente vai receber uma recompensa de Deus.
tem uma história bem linda. Já os Estados Unidos teve vários apagões na história deles, mas um desses apagões ele foi marcado pela atitude dos vendedores de vela. Teve um grupo de vendedores de vela que aproveitaram essa oportunidade de negócio e quando as pessoas estavam lá sem energia, eles acrescentaram ao valor o dobro, o triplo do valor da vela para tentar lucrar com essa situação difícil. Mas outro grupo de vendedores de vela, eles deram um ensinamento para a gente de humildade e de amor ao seu próximo, porque eles começaram a dar de graça toda a mercadoria que eles tinham de velas para que as pessoas conseguissem sair em frente e dar solução ao seu problema. Então, podemos ver como as atitudes das pessoas às vezes podem ser tão diferentes. Por quê? Porque tudo depende do que tem no coração a pessoa. E agora, irmão, a recompensa que a gente vai receber de quem é? Das pessoas? Pode ser que às vezes as pessoas deem alguma recompensa para a gente, mas a nossa recompensa sempre, sem dúvida, vai vir de Deus, vai vir dos céus. Deus não falha nunca. E Ele prometeu para a gente que Ele dará recompensa se a gente não desmaia. E Deus não é homem que minta, nem filho de homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, eu gostaria agora de ler para vocês uma palavra de Deus que está lá na Epístola dos Coríntios, Coríntios 2, no capítulo 9, verso 6. O que fala a palavra de Deus? Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Glória a Deus. Lei da semeadura e a colheita. Essa lei. Se você semeia de maneira abundante, você vai ter também uma colheita abundante. É o que fala a palavra de Deus. E agora, irmão, depois de escutar essa palavra, qual será a nossa atitude para o nosso próximo? Seremos pessoas que maltratam, enganam, traem o seu próximo? Continuaremos assim? Seremos pessoas indiferentes à necessidade do nosso próximo, que embora que não fizemos mal para ele, também não fizemos o bem que ele precisava? Ou escolheremos a melhor parte, que é fazer o bem ao nosso próximo, como fala a palavra de Deus, sem desmaiar? O que fala a palavra do Senhor, que aquela pessoa que tenha Jesus no seu coração e faz o bem para o seu próximo, o Senhor Jesus foi na nossa frente para preparar uma morada para onde Ele está, lá na presença de Deus, a gente também esteja junto com Ele. Se você gostou do conteúdo que fazemos aqui no nosso canal, eu te solto agora a que você se inscreva no canal, que dê um like e que compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam desfrutar do conteúdo que fazemos. E lembre, como já falamos, seja uma pessoa que ame e faça o bem ao seu próximo. Deus abençoe a sua vida.